Agora sim estou no lugar certo, na hora certa, para chamar a Rafaela Ladeira. Ela é psicóloga. Ela gravou com a gente a primeira temporada e o episódio dela... Pode vir, Rafa. É incrível. Rafaela é uma pessoa que desmaia no sentido figurado e literal. Quando a gente convidou ela para vir, ela falou assim, posso contar? Pode. Ela falou assim, Ilona, adorei o convite, mas e se eu desmaiar? Aí ela mesma respondeu, é sobre isso mesmo? Então vamos ouvir sobre o desmaio dela. Bom dia, gente. É real, tá? O medinho tá aqui comigo, porque eu desmaio literal, assim, não é só o simbólico, não. Então dá um medo de compartilhar. Mas, ao mesmo tempo, acho que tem sido sobre essa minha jornada de aprender a atravessar, né? Com medo mesmo, que é o que a gente, né, disse aqui. Bom, sou Rafaela, sou psicóloga e eu danço. E vou explicar para vocês por que eu escolho essa habilidade que talvez eu tenha da dança e escolho trazer isso como parte da minha apresentação. Eu sempre me vi como uma pessoa muito corajosa, muito aventureira. Eu venho de uma cidade muito pequena que tinha menos de 4.000 habitantes e eu sempre fui aquela pessoa que rompia limites, assim. Me diziam que era para eu ir até tal ponto, mas eu não ia, não. Eu ia mais e sou pisciana, sonhadora e colocava meus sonhos em prática. Então, eu sempre fui me via como sendo uma pessoa muito corajosa. E, ao longo da minha história, assim, fiz várias coisas que têm a ver com isso, com romper limites que foram colocados para mim. Então, você não pode ocupar tal lugar, você não pode fazer tal coisa, isso é muito... E eu ia rompendo, super corajosa, e não, eu quero, eu vou, isso faz sentido para mim, eu vou. E eu me vi assim, com muita coragem, até eu começar a desmaiar, de fato. E aí, os primeiros desmaios que eu tive lá na minha adolescência, eu entendi que era uma questão mais fisiológica, então talvez foi uma queda de pressão, eu não tinha me alimentado, então entendi que fazia parte ali do meu corpo, me dizendo algo e estava tudo bem. Depois eu tive um segundo momento de desmaio, que foi, inclusive, na faculdade, no período da faculdade, em que eu entendi também o significado daqueles desmaios como sendo algo que me contava que talvez eu fosse daquelas pessoas, porque os episódios tiveram sempre a ver com o contato com sangue ou com uma doença, ver algo, um sofrimento físico. Então, eu entendia que aquilo talvez fosse o meu limite. Eu sou dessas pessoas que não pode ver sangue, que não pode ver sofrimento físico, que eu não dou conta, e desmaio. Mas aí começou essa primeira fala, né, do não dou conta. Então, talvez a menina lá destemida, corajosa, que eu sempre achei que eu não fosse mais, porque eu descobri coisas ali que eu não dava conta. E aí, entendia que esses eram gatilhos, né? Sempre que alguém contava, e as pessoas têm um hábito, sei lá, de gostar de contar essas coisas de acidente, de doença, com detalhes, né? E sempre que alguém começava a contar algo, eu já ficava, meu Deus, isso é gatilho para mim, vou passar mal, vou desmaiar, não dou conta. Então, o desmaio acontecia às vezes não, era a sensação e eu lutava com ela, não posso, tem que ficar aqui. E aí passava, às vezes eu desmaiava, enfim, mas eu entendia que era algo que eu não dava muito conta. E aí vem a terceira fase dos meus desmaios, que eu começo a desmaiar meio que em contextos que eu não entendia. Então, se até então, às vezes que eu desmaiei era porque o meu corpo, eu tive uma queda de glicose, de pressão, sei lá o quê. Nos segundos momentos era porque, eu não sou uma pessoa que dá muito conta de dor física. E aí eu começo a desmaiar num show de uma cantora que eu adorava. Eu tenho a sensação de desmaio no supermercado, que o gatilho é o Omo, que eu estava vendo lá, o produto de limpeza. E eu não entendo nada. Falou,
que está acontecendo comigo, assim, né? E eu me sentia totalmente vulnerável, que eu acho que essa vem sendo uma das lições dos meus desmaios, e sem conseguir controlar isso, né? Porque se até então, se eu sinto mal porque eu não comi, porque minha pressão pode cair, eu posso cuidar disso. Eu me alimento antes de qualquer coisa, cuido do meu corpo e vai ficar tudo bem. Ou então eu posso, né, não ter contato com essa parte de dor física, porque isso é difícil para mim, e eu consigo controlar e ficar bem. Mas quando isso vem do nada? E aí, o que começou também a me provocar muito foi quando eu tive sensações de desmaio, e aí o meu desmaio ele é literal, né? Muitas vezes desmaiei, e muito mais vezes eu tive toda a sensação do desmaio, lutei com ela e não desmaiei. E era horrível dos dois jeitos, né? De todos os jeitos. Tanto desmaiar real, quanto ter a sensação, ficar, eu vou desmaiar, não vou. E fica aquela luta interna, e consegui, passou, não vou desmaiar, não desmaiei. E aí começou a ficar muito difícil, porque encarar isso e ter o medo de desmaiar dá vontade de sair correndo das situações, né? Dá vontade de fugir, de ficar quietinha, de se proteger. Às vezes é de fato um sinal do corpo para se proteja, né? Fique segura, ou você não está se sentindo segura. E aí a vontade era sempre essa, né? Como a vontade do medo, de sair correndo. E aí, quando eu tenho essas sensações de desmaio na dança, começa a ficar um negócio muito difícil na minha cabeça. Porque a dança, nesse processo que eu digo da terceira fase dos meus desmaios, que é quando ele ficou e foi acontecendo em situações muito aleatórias, que eu não conseguia dizer por que eu estava sentindo aquilo, eu estava passando por um processo de muitas transformações. Então, isso foi há uns 3 anos e segue acontecendo. Não é algo que eu estou contando que já acabou. Então, há uns 3 anos, eu era casada, trabalhava no serviço público, como psicóloga, tenho meu consultório, também atendia no consultório. Então, uma vida toda muito bem organizadinha. Só que eu começo a questionar que talvez aquela vida não fosse muito a vida que eu queria viver. E aí eu começo a questionar num nível que eu divorcio, peço demissão do serviço público, e uma das únicas certezas que eu tinha de quem eu era a dança. Que era uma coisa que eu sempre gostei, que eram as minhas memórias, fazia parte das minhas memórias mais antigas, e era a minha certeza, era o meu lugar de aqui sou eu. E eu sempre dancei, desde pequenininha, dancei vários ritmos, me descobri há uns 15 anos na dança de salão, então no forró, no samba de gafieira, fui para o jazz, para a dança do ventre, enfim, fiz várias danças. E eu sempre encontrava uma Rafaela dançando que era quem eu era, eu acho, quem eu queria ser. E quando eu começo a ter as sensações de desmaio dançando, é muito difícil, porque quando vem a sensação de desmaio, a vontade é fugir, sair correndo. Mas quando eu tenho isso dançando, é caro demais fugir, porque eu não quero deixar de dançar. Eu não quero deixar de fazer aquilo que eu mais identifico como sendo eu, que é dançar. Então, eu fico nesse embate, né? Eu preciso, talvez, aprender uma forma de lidar com isso, de entender isso, de responder a isso, porque abandonar e sair correndo não é uma opção, no caso aqui, quando eu falo da dança. E aí, para vocês entenderem, assim, a dança e a relação que eu estou fazendo com o desmaio, é quase que assim, quando, por exemplo, eu vou dançar, em alguns momentos, não sempre, eu começava a ter todo o gatilho, então eu sentia no corpo, um peso na cabeça, as minhas pernas, meu coração acelerado, e aí eu começava a ficar muito ofegante. Só que aí, quando eu bancava atravessar, a vontade era sumir, sair correndo, ir embora, deitar e ficar quietinha.
Quando eu bancava enfrentar isso, era como se eu fizesse uma travessia mesmo. E aí a sensação passava de desmaio. E eu encontrava a Rafaela, que era quem eu queria ser. A Rafaela que dança, mas a Rafaela que vive, que é ela, que é verdadeira, que faz aquilo que ela acredita, que faz aquilo que te nutre, me nutre, né? E que é verdade, assim. Então, eu acho que a dança tem me ensinado a atravessar o desmaio, o medo, a vulnerabilidade, a emoção. Eu achei que nem emocionar estava aqui, ó, conseguindo. Porque é bem difícil. E a vontade é bem de desistir, muitas vezes. Mas é tão bom. Quando a gente atravessa e vence. Então, eu acho que as lições do desmaio, para mim, tem a ver, primeiro, com abraçar a nossa vulnerabilidade. A gente é vulnerável. A gente sente medo, a gente fica inseguro, a gente tem vontade de sair correndo. E as nossas forças que existem, apesar dos medos, elas estão ainda mais disponíveis quando a gente abraça a vulnerabilidade. Eu entendi com o desmaio que quanto mais eu luto contra ele, mais forte ele fica. E quanto mais eu aceito que ele é parte de mim, que é meu medo às vezes de nem sei o quê, mais eu consigo apresentar também quem eu sou. E a parte que eu tenho de bom, como todos nós. Temos habilidades, temos forças. E acho que os desmaios e a dança têm me ensinado isso sobre vulnerabilidade, sobre aceitarmos que somos vulneráveis também, não só, mas também. E tem me ensinado a atravessar aquilo que é forte, assim como a dança faz com que eu consiga atravessar. E quando a gente atravessa, quando a gente fica, que é a minha decisão de estar aqui hoje, por exemplo, né, de estar aqui num palco, confrontando todos os meus medos, com medo de desmaiar real. Já tinha visto que tinha uma cadeirinha ali, eu falo, qualquer coisa eu falo com as pessoas que isso eu aprendi. Se eu estou em pé, eu tenho que sentar, se eu estou sentada, eu tenho que deitar. E a gente vai achando recursos, mas que quando a gente atravessa, é muito bom, vale a pena. Então, acho que a nossa jornada é sobre isso, né? No fim, a vida é sobre atravessar o tempo todo. É sobre abraçar as nossas vulnerabilidades, sobre parar de achar que a gente tem que ser forte o tempo todo, que a gente tem que dar conta o tempo todo, que a gente tem que dar conta de tudo, e que o fato de não dar conta não anula todas as vezes que a gente já deu conta e todas as vezes que a gente ainda vai dar conta. Tá tudo junto, né? Então, acho que essas têm sido as minhas lições, o meu enfrentamento, que segue acontecendo, e que acho que é sobre a gente se encontrar, porque quando a gente se encontra e encontra a nossa vida com sentido, vivendo aquilo que faz sentido, vivendo quem somos, a gente encontra essa luz. E a gente não veio aqui no mundo para se esconder. Não pode. A gente não pode ser quem somos, ter a habilidade que temos, para a gente guardar para a gente e se esconder. Bom, era um pouco isso que eu queria compartilhar. E queria terminar assim, com uma fala que mexe muito comigo, desse meu processo de travessia que eu sigo atravessando, dançando real,
e às vezes aprendendo e lembrando do que eu faço na dança e como é bom quando eu atravesso todos os medos, as inseguranças e a dificuldade com a dança na vida, que é sobre esse processo nosso de caminhar assim mesmo, de encarar com medo mesmo, para a gente ser luz. Então, vou compartilhar essa frase com vocês. Nosso medo mais profundo não é de sermos inadequados. Nosso medo mais profundo é de termos um poder extraordinário. Perguntamos a nós mesmos: quem sou eu para ser brilhante, talentoso, admirável? Na verdade, quem é você para não ser? Fingir que é pequeno não ajuda o mundo. Quando nos libertamos do nosso próprio medo, nossa presença liberta automaticamente o medo dos outros. Então não é sobre vaidade, não é sobre se mostrar para a vaidade, mas é sobre se mostrar porque a gente está aqui para ser quem a gente é e para encontrar uma vida com sentido. É isso que faz sentido para mim, e é com vulnerabilidade, com medo, com desmaios que a gente atravessa. Então, espero que faça sentido para vocês também. Obrigada. E eu não desmaiei. Uhul!